Olá, boa e abençoada noite, tudo em paz com vocês? Eu me chamo André Batista e estamos em mais um culto de quinta-feira. E hoje estaremos falando de um tema que nos acompanha desde criança. E inclusive brincávamos com esse tema. Você já brincou, por exemplo, de Unidunité? Como é que ele termina? Você lembra? E o escolhido foi você. E esse é o tema de hoje. Escolha. Preferência dado a alguma coisa que se encontra entre outras ou entre várias. E eu pergunto a você, como você tem feito as suas escolhas hoje? Dentre as várias coisas que surgem até você, qual você tem dado preferência? Então, queridos, vem comigo. E como se dá essa escolha? Você já parou para pensar nisso? Sabe, por mais que possa parecer, nem sempre escolher é uma tarefa fácil. E o trajeto entre a organização dos nossos pensamentos e a tomada de decisão, gente, o nosso cérebro percorre vários caminhos. E ele inicia considerando o máximo de alternativas possíveis. Passa pelas nossas crenças, passa pela nossa realidade, passa por tudo aquilo que fomos expostos, passa por nossa idade. E aí, analisa tudo isso. E por isso escolhemos o que escolhemos. Porque, normalmente, geralmente, utilizamos a razão para pesar as probabilidades, avaliar os prós e os contras, custo e benefício, se assim você preferir. E aí, depois dessa análise, tomamos a decisão. Às vezes consciente, mas muitas vezes tomamos decisões inconscientemente. Mas apesar de eu estar explicando esse processo de uma forma até mesmo lenta, dentro da nossa cabeça, esse processo ocorre num piscar de olhos. É claro que não conseguiremos avaliar todos os cenários possíveis na tomada de uma escolha, na tomada de uma decisão. Até porque, se isso acontecesse, nós não tomaríamos a escolha e acabaríamos ficando ali só no âmbito do pensamento. O que acontece até com algumas pessoas. Mas isso é um processo natural. Eu acabei de explicar para você um processo natural dentro da escolha. Mas qual é o problema então com esse processo? Bom, eu diria para você que poderia ser até um problema genético. E por que isso? Porque todas as vezes que tomamos uma escolha pautada em tudo que nós já vimos, no que vivemos, no que acreditamos, na nossa idade, nessas informações consta trigo, mas também consta joio. Trigo e joio, joio e trigo. Todas as vezes que tomamos uma decisão, todas as vezes que realizamos uma escolha, pautamos a nossa mente no joio e no trigo. A nossa mente humana, ela tem joio e trigo. E aí tomamos essa decisão, sem separar um do outro. E o resultado disso? Bom, eu vou falar uma coisa para vocês. Como profissional da área de tecnologia, desenvolvendo programas para computador, vira e mexe eu me deparo com um operador lógico, que vamos traduzi-lo para E. Ele se chama operador lógico E. E quando esse operador lógico, ele auxilia o programa de computador a tomar uma decisão. E aí ele pega uma sentença e a outra sentença. Quando uma sentença é verdadeira e a outra é falsa, o resultado sempre é falso. Quando uma, não importa qual seja a ordem. Falso e verdadeiro é falso. Verdadeiro e falso, o resultado é falso. E eu posso dizer para você que quando tomamos uma decisão com joio e trigo, acredite,
o resultado é joio. O grande lance é que a nossa mente, ela tem o poder de pegar esse resultado, que é um joio, e encapá-lo com uma capa de trigo. E aí eu e você ficamos achando que a escolha foi trigo. Mas acredite, foi joio. E você quer ver um exemplo? Você já tomou alguma decisão? Você já fez uma escolha a qual você se arrependeu? Então, joio e trigo. E aí você viu que realmente a escolha foi joio. E se você fez uma escolha com a sua mente humana e você ainda não se arrependeu dela, é só uma questão de tempo. É porque essa casca que está em volta do joio ainda não rachou. Mas ela vai rachar um dia. E esse é o nosso problema. A nossa mente humana, ela é uma fábrica de joio. E por isso, todas as vezes que tomamos decisão, todas as vezes que escolhemos através da nossa mente humana, a tendência é estarmos fadados a uma escolha que vai ser certamente joio em nossas vidas. Mas existe aí uma forma de acertarmos a escolha. E é ela que nós estaremos falando daqui para frente. E eu pergunto a você, você quer acertar mais nas suas escolhas? Então vem comigo, porque eu vou falar como acertarmos em nossas escolhas. Vem comigo. Bom, é claro que essa é uma pergunta um tanto retórica. Quem não deseja acertar mais em suas escolhas? Mas entenda, não adianta só querer acertar. Precisamos traçar uma estratégia que de fato nos faça escolher melhor. Viu que ainda há pouco falamos de joio e trigo fazendo parte das nossas escolhas? O que eu entendo então? Como faríamos para escolher melhor? Eu preciso então substituir o joio produzido em nossas mentes pelo trigo. Assim poderemos ter respostas pautadas em trigo e trigo. Escolhas pautadas em trigo e trigo. E como fazer isso? Bom, queridos, eu só conheço um local onde podemos substituir joio por trigo, seguindo aquele que é a verdade, o caminho e a vida, o nosso Pai, o nosso Jesus Cristo. E eu creio que a primeira etapa para começarmos a substituir o joio da nossa mente pelo trigo da verdade já foi tomada por mim e já foi tomada por você. Pois você e eu já aceitamos ao nosso Senhor como Salvador único e suficiente de nossas vidas. E este é um passo importantíssimo para esta escolha perfeita. Mas só isso não basta. Este é só o primeiro processo. E veremos agora, a partir de Salmos 32, o que o nosso Pai de fato deseja para nossas vidas e o que Ele quer fazer para que as nossas escolhas sejam escolhas perfeitas, escolhas produzidas com base em trigo e trigo. Então, vamos ao Salmo 32. Salmo 32. Poesia de Davi. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles.
Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Segundo muitos estudiosos do Antigo Testamento, a ocasião em que Salmo 32 é escrita fala de uma escolha errada por parte de Davi. Em um episódio muito conhecido na Bíblia, em que Davi adultera com uma mulher casada e, na sequência, manda matar seu marido. Repreendido por Natã, o profeta, arrependido, Davi escreve Salmos 32 e, segundo esses estudiosos, também o Salmo 51. Sabe, gente, a mente de Davi, assim como a nossa, era uma produtora nata de joio. Mas sabe qual era o diferencial de Davi? O que fazia com que, segundo nosso próprio pai, ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, Davi constantemente rendia-se às verdades do nosso pai. E rendendo-se, ele substituía o joio produzido em sua mente pelo trigo da verdade. E é isso que nós devemos aprender com Davi. Rendição à verdade de nosso Pai. Rendermos à palavra para que o joio produzido na nossa mente seja substituído pelo trigo da verdade. E como nosso Pai fará isso? Ele nos ensina em Salmo 32. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, assim diz o Senhor. É desta forma que o nosso Pai Celestial será capaz de substituir o joio de nossa mente pelo trigo da verdade e nos guiar às escolhas mais perfeitas da nossa vida. Glória a Deus. Ou seja, queridos, o nosso Pai está nos oferecendo recursos para que possamos trilhar de forma bem-sucedida o caminho das escolhas. Mas tem um detalhe que nós precisamos entender. A disposição do nosso Pai em estar nos instruindo, ensinando, aconselhando, hoje está disponibilizada na pessoa e na obra do Espírito Santo. E é importante que você entenda que o agir do Espírito Santo não é uma obra unilateral da parte de Deus. Ela depende da nossa interação e cooperação. Olha, gente, quando eu ouço cooperação, a palavra cooperação e interação, me vem à mente a palavra preferência. Você dá preferência. E quando eu lembro de preferência, eu me lembro da definição de escolha. Lembra qual é a definição de escolha? Preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras. E olha, eu vou ler para você agora, lá em João 14, 15 e 16. Ele diz assim: se me amares, guardais os meus mandamentos. Olha só que interessante. Se. Então a gente pode falar dessa forma, ó. Se escolher me amar e se escolher guardar os meus mandamentos, olha só a questão da escolha. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha só que maravilha. Se nós escolhermos, olha o que vai acontecer.
nos mandar um Consolador que vai ficar conosco para sempre. Mas olha só, não é só isso não, tem mais. Lá em Romanos 8,14, olha o que nós podemos ler. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha que maravilha. Mas nós podemos fazer uma observação aqui, olha só como é que vai ficar interessante. Porque todos os que são guiados, porque todos os que escolhem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Glória a Deus. Escolha. O nosso Pai, Ele está nos dando a opção de escolhermos a palavra dEle, pela palavra dEle. Olha que maravilha. Está vendo? É isso que nós estamos vendo quando chegamos em Salmos 32:9. O nosso Pai, Ele não quer que sejamos como o cavalo ou a mula, que depende de freio e de cabresto para serem conduzidos. Nosso Pai não quer isso conosco. Pelo contrário, Ele quer nos tratar como pessoas que têm entendimento. Ele não quer nos conduzir à força. Ele não quer impor nem dominar a nossa vida. Pelo contrário, Ele quer que tenhamos escolha. Ele quer nos aconselhar. Ele quer nos instruir. Ele quer que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. E, inclusive, Ele quer que possamos escolher se, ao ouvir essa voz, nós iremos obedecer ou não a essa palavra. É isso que o nosso Pai deseja para nós. O poder de escolha. Escolha por Ele. E, queridos, o nosso Pai, através do Espírito Santo, deseja guiar nossas vidas. Até porque nem tudo o que precisamos ouvir do nosso Pai está escrito na Bíblia. Quer ver um exemplo? Não está escrito na Bíblia com quem devemos casar. Não está escrito na Bíblia aonde devemos trabalhar. Não está escrito na Bíblia nem mesmo em qual igreja devemos congregar. E olha, essa lista ela é muito extensa. Mas quer saber de uma coisa? Ainda assim, para todas essas escolhas, precisamos da palavra revelada de nosso Pai. Sabe por quê? Porque senão, todas essas escolhas estão fundamentadas em terrenos estáveis. Ou seja, escolhas que na verdade são joio, mesmo que, ainda que com uma capa de trigo. Mas entenda, ser guiado pelo Espírito Santo não significa que não possamos fazer planos e projetos. Significa apenas que durante todo o tempo iremos sujeitar e submeter cada plano e cada projeto à vontade de nosso Pai. E veja, é possível viver neste lugar de direcionamento de Deus através de uma rendição e de uma busca diária, para que até nas pequenas coisas sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. E à medida que nós vamos treinando esta submissão ao nosso Deus, ficaremos cada dia com a voz dele mais clara em nossos ouvidos. O Espírito Santo estará falando conosco de forma mais clara. E acredite, Deus quer nos guiar em tudo em nossas vidas. Seja no trabalho, seja em nossas famílias, seja em nossos negócios. E conforme as nossas escolhas começam a refletir o trigo da verdade de Deus, não importa aonde essas escolhas nos coloquem, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na igreja, o inimigo de nossas mentes terá muito mais dificuldade em nos tirar deste lugar, porque sabe que nós estamos fundamentados na palavra revelada de Deus, e isso é maravilhoso. E a palavra revelada de Deus é a rocha firme sobre a qual devemos construir a nossa vida e o nosso ministério. E com isso, queridos, estaremos então fazendo
as melhores escolhas que um dia podemos fazer, através da injeção de trigo da verdade do nosso Pai, a única fonte verdadeira de trigo. Queridos, eu desejo a todos vocês uma semana abençoada e fico feliz de ter tido a tua atenção até agora. Um forte abraço, tchau, tchau.